comunicação de caráter mundial aos países para a ONU, Nações Unidas, para o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, Nações Unidas. Senhor Antônio Guterres, em seu conhecimento próprio, aos estudos científicos da minha pessoa, em obtenção de conhecimento próprio, a chuva aos países, aos estados, às cidades, aos municípios, é uma ação atualmente em um país do Brasil de criminalidades de abrangência científicas, de indução. Doutores cientistas da NASA, em compactuamento de representantes da República, fez há muito tempo calamidades públicas de induções de chuva artificial para ter as calamidades públicas aos direitos de imagens, de indenizações, barreiras em favelas, em periferias, em comunidades, aos estados, às cidades em um país do Brasil, aconteceu impacto de destruições em calamidades públicas, de induções às chuvas artificial, para ter enchentes, desmoronamento aos locais, em pretensões de obtenção de indenizações aos direitos de imagens, aos direitos humanos. As minhas comprovações, constatações, confirmações e identificações de réus responsáveis das criminalidades está em petições prisionais em um Ministério Público em o estado de Pernambuco. As negligências de réus que está em arquivos, arquivatórios, de instituições de caráter mundial aos países da representação da República, aos crimes de calamidades públicas de abrangência científicas, impactando aos países as desigualdades populacional, sociais, em óbitos, para ter a contenção de pessoas populacionais aos países, aos estados, às cidades, às comunidades, às periferias e favelas, em crimes de caráter desumanos aos direitos humanos. As criminalidades de abrangência científicas, de enchentes, causou impactos em populações, aos países. A chuva artificial é uma contenção de indução de força para ter aos locais, em alternância de dimensões do tempo, as calamidades públicas.
Essas pessoas da representação da República obteram aos meus estudos científicos de proteção de existência de vida as criminalidades para fazer contra as sociedades. Eu nunca admiti o estado do Nordeste de Pernambuco, em um país do Brasil, faltar água aos seres vivos. Com a tecnologia científica, aos meus estudos científicos, comprovatórios, confirmatórios, identificatórios de arquivos, aos réus da República, organizou uma grande quantidade de pessoas para fazer calamidades públicas em direitos de imagens, para ter indenizações em óbitos populacionais em um país do Brasil aos países de caráter mundial, aliciando facções criminosas de pessoas para nubriar em sociedades de periferias, favelas, que não tinha o conhecimento das informações de calamidades públicas contra populações de abrangência científicas. A revolta que eu tenho, senhor Antônio Guterres, em um conhecimento próprio de um desenvolvimento social, humanitário, aos países, aos planetas, é a impunidade dessas pessoas estar em liberdades sociais, em conhecimento populacional, aos países de profissionais das instituições. Matar populações aos segmentos vivos para ter dinheiro em indenizações de direitos de imagens. A chuva que sacia a sede de um ser humano, de um ser vivo, matou a própria existência por causa de pessoas da alta sociedade que está em liberdades sociais, impune, covardemente protegido por profissionais das instituições. Eu sou um homem honrado com a lei, da Constituição, das instituições, honesto aos meus estudos científicos. As populações que eu protegi diante e perante o poder da Carta Magna que eu fiz de proteção de existência de vida. Eu não admito a atual situação das pessoas não manifestar-se publicamente aos direitos humanos de liberdade de expressões, de proteção de vida, à existência. Essas pessoas têm que estar punidas rigorosamente perante as leis das instituições de caráter mundial aos países. São seres vivos que estão morrendo há muito tempo. É a minha pessoa está indo e voltando em alternância de dimensões do tempo, salvando a existência, estando em uma situação adversa, para não penalizar essas pessoas de organização criminosas que estão impunes em liberdades sociais, em conhecimento próprio, populacional, aos profissionais das instituições. É em juízo a responsabilidade da ONU, Nações Unidas, de proteção de vida em existência, aos direitos humanos.